E essas medidas drásticas é para enxugamento da folha desses próximos meses que o governador tem pela frente, né? Exatamente, Dino. Boa tarde a Boa você, tarde. boa tarde a todos que nos acompanham pela Record News em todo o estado. O governo de Santa Catarina atingiu o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso foi na virada de 2017 para 2018. O que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal para que as pessoas possam entender? Não gastar mais do que se arrecada. Então ele ultrapassou o limite? Isso, existe um limite que no Poder Executivo é de 49% da receita corrente líquida para o pagamento de servidores públicos, para pagar salário de servidor. Sim. O governo do estado, como a prefeitura, como outros poderes, eles não podem ultrapassar esse limite por imposição da Lei de Responsabilidade Fiscal e por conta disso... 49% então? 49%. Os outros seriam investimentos, né? Exatamente. Custeio... Eu estou te perguntando porque eu não sabia dessa divisão aí. E o que acontece? O governo do estado hoje está gastando quase 50% da receita em pagamentos de salários. Por conta disso e pelo fato de estarmos em um ano eleitoral, há uma dificuldade maior, um controle maior, uma fiscalização maior por parte dos órgãos de regulação em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela é bastante extensa e aí tem um dispositivo que é o seguinte, quando bate no limite máximo, tem o limite de alerta, o limite prudencial e o limite máximo. Quando bate no limite máximo e passa, o poder, o ente, ele precisa fazer uma série de ajustes. E o que diz a lei é o seguinte, é necessário o corte de 20% de cargos comissionados. E foi isso que anunciou hoje pela manhã o governador Eduardo Pinho Moreira, do PMDB, em uma entrevista coletiva. Quantos cargos ele São 293 cargos. 239, troquei, 239 cargos. 239 cargos, só que é o seguinte, o governo do estado ele tem hoje o número, 239, mas ele não tem os nomes. Então, por isso, e nós insistimos com as perguntas para saber o que o cidadão que está em casa, e eu acho que tu também pensa dessa forma, quanto que vai ser economizado. Tá, mas quanto que essa medida vai trazer de economia para o estado? A Fazenda... ela tem esse número, mas ela não divulgou. Isso porque o governo ele ainda não definiu quais são, né, não tem todo mundo na ponta do lápis, quem serão os servidores, né, os comissionados que vão ser exonerados até a virada do mês. Possivelmente alguns secretários vão fazer esse levantamento de cada secretaria, né? Isso já está bem encaminhado, tá? Só não tem o 100% ainda. Como disse na reportagem, o teto, a variação de salário, ele começa ali com servidores que ganham mais ou menos R$4.000 até servidores que ganham R$12.000. Um salário bem generoso, 12? né? Tirando aí os descontos, os impostos, né? A contribuição, o servidor ganha aí quase 10 mil, né? Mas enfim, de 4 a 12 é o patamar e a expectativa é que na virada do mês nós tenhamos ao certo a economia em dinheiro, em milhões de reais que isso vai significar. O fato é o seguinte, não reduz nem 1% desse 49% da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas é uma imposição legal e por conta disso, a hora que o governo leva para a União as informações de que tomou as medidas previstas em lei, a União pode devolver a certidão negativa, né? Pode baixar a certidão negativa, e aí o governo do estado pode voltar a contratar empréstimos, a tomar empréstimos e ter os repasses de verbas. Essa semana ainda vem uma comitiva de técnicos do BNDES aqui ao estado para fazer reuniões, para conversar sobre a liberação daqueles pouco mais de 700 milhões de reais que o governo do estado, num primeiro momento, ia usar para o Fundan e agora vai usar para outros investimentos, como a revitalização da SC 401, o acesso ao aeroporto Hercílio Luz e a revitalização das 3 pontes, a Colombo Salles, a Pedro Ivo e a Hercílio Luz. Isso para citar apenas obras aqui na capital, porque é um pacote que envolve obras pelo interior do estado. Então, se o estado não tem essa certidão, ele fica impossibilitado de receber esses por volta de 700 milhões. E aí trava tudo. Essa foi a medida prática, né, emergencial, tomada nesse momento pelo governo do estado. A próxima medida, e que daí não depende só do governo, mas depende sim de um cenário um pouco maior da economia, é a expectativa de que a economia melhore, que a receita aumente, que o estado possa arrecadar mais impostos e a partir daí, com uma folga de caixa, conseguir dar uma respirada, uma aliviada.
No aspecto político... Isso que eu ia te perguntar. O que muda no aspecto político? Então, há um clima de apreensão dentro do quadro do funcionalismo público catarinense, porque ninguém sabe quem são essas pessoas que serão demitidas. Nós também questionamos o governador sobre alguma secretaria que talvez tivesse um impacto maior em relação a esses cortes de cargo. Ele diz que é generalizado nas secretarias centrais, aqui em Florianópolis. Saúde, educação, segurança, enfim. Não nas ADRs, só lembrando que 15... São as agências de desenvolvimento regional. Isso, que estão espalhadas pelo Estado. 15 delas, eram 35, 15 delas foram extintas em fevereiro, uma semana depois que o governador Eduardo Moreira assumiu, ainda na condição de exercício do cargo. Colombo ainda não tinha renunciado. Então, a expectativa é que nos próximos dias, nos próximos meses, nós tenhamos mais detalhes sobre essas medidas anunciadas. Tá bom, tá aí, obrigado. Tudo no ND Online. ndonline.com.br na edição de amanhã da coluna.